Bem-vindos, eu sou Lucélio Lafetá, o questionador. Vamos questionar? Qual o mistério da mulher e da besta? Uma boa pergunta, um bom questionamento. Isso está inserido no capítulo 17 de Apocalipse, versos 6 a 8. É o que nós vamos ler hoje. Nós estamos fazendo um apanhado do capítulo 17, também sobre a escatologia, sobre os dias de hoje, e o que acontece aqui é que nós falamos dos reis, dos 7 reis e o 8º rei, anteriormente no vídeo, e demonstrando, nós estamos chegando no versículo 8º, que o 9 até o 11 fala sobre os reis. Posteriormente vamos passar sobre isso e falar também da interpretação que foi dada ao profeta nessa visão. Então vou ler o texto. Apocalipse capítulo 17, versos 6 a 8. Vi então a mulher, estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Yeshua, e vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse: por que estás admirado? Explicar-te-ei o mistério da mulher e da besta, com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados a ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Esse é um texto muito interessante, que ele mostra aqui o início, nós falamos num vídeo anterior, e sobre os reis nós falamos também num vídeo anterior ao último, e mostra claramente algumas coisas. Ele fala sobre o mistério, quando a pessoa não quer explicar, quando a pessoa tem medo da verdade, quando a pessoa quer embromar, então ela fala: não, isso aqui é mistério, nós não podemos questionar. Então, esse é o mistério, ou seja, ela sempre está envolto a esse mistério, envolto a essa sombra, essa ideia sombria do medo. Porque o que acontece aqui é que a mulher e a mulher é aquela devassa, a prostituta devassa, que está em cima de uma besta, um animal, né, com um corpo e 7 cabeças. Então nós vemos aí a composição de uma denominação, e ela realmente é esse ar de mistério. Igual eu falo assim: como é que eu posso explicar a Trindade? Isso é mistério. Então, um dos mistérios é esse. É porque não pode se explicar a Trindade, porque a Trindade é uma mentira. Então, como é que vai se explicar uma mentira? Não tem condição, né? Então, como foi falado anteriormente, existem as 3 grandes erros e mistérios que foram colocados para que se crescem nisso. E foi a Trindade, a imortalidade da alma e o domingo. Então, esses 3, eles sempre têm o mesmo corpo. Essa besta, ela tem um corpo, mesmo que diferenciada nas suas ideologias maiores, né? Nas suas culturas, nas suas convicções mais passadas, né? E conduzidas por eles, diferenciadas. Mas está ligado nesse corpo. E estão ligando também essas cabeças para se formar esse corpo que foi dividido e foi subdividido ao longo da história, nós sabemos disso, né? E aí, hoje, estão se tomando corpo para formar uma unidade, mesmo que seja parcial.
que combine com os seus erros, que combine, né, esses 3 pilares dessa ideologia. Então, aqui nos diz muito bem: vi então uma mulher que estava embriagada com o sangue dos santos. Santos aqui e as testemunhas de Yeshua. É porque os santos são separados, são aquelas pessoas que dedicaram constantemente para Deus, e aí eles foram perseguidos por causa disso, foram caçados realmente, tentados de todas as maneiras, até sua própria família, querendo destruí-lo. Isso aconteceu até com o próprio Messias, que quando eles saíram, ele estava lá dentro de uma casa e cheio de pessoas, a sua família saiu da casa deles, a mãe e os filhos e os irmãos dele saíram para prendê-lo, porque consideraram louco. Então se faz até os dias de hoje com os servos de Deus e com os que guardam o testemunho de Yeshua. Como ele, os considera como loucos, né? Até os dias de hoje. Nós temos isso aí claramente visto nas performances da história e nos dias de hoje. É só se falar a verdade e buscar o conhecimento que a pessoa é rejeitada. Então, aqui diz assim: e vendo-a fiquei profundamente admirado. Por que ele ficou admirado? Eu já tinha falado anteriormente, ele se admirou aqui exatamente porque é uma denominação religiosa, que, entre aspas, estava levando o nome de Deus. E que, entre aspas, estava levando a mensagem verdadeira. Mas eram simplesmente esse povo que embriagou-se a perseguir, a matar e a tomar o sangue dos servos de Deus. Tanto dos santos, dos separados, aqueles que dedicam realmente a sua vida, quanto aqueles que guardam o testemunho de Yeshua. Não pode aqui nunca ser o Jesus, porque o Jesus é um Deus, parte de uma trindade, criado por Constantino. Essa que é a ideia precípua dessa denominação religiosa que se intitula Seguidores do Caminho. Mas esse caminho errôneo, né? Nós percebemos isso claramente. E ele está dando aqui um corpo para isso. E, inclusive o anjo diz: o anjo, porém, disse: por que estás admirado? Explicar-te-ei o mistério da mulher e da besta, com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A besta que vistes existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Então, voltará a tomar corpo uma grande religião, onde que dominará todas as coisas, impetrando o domingo como dia de Deus, para ser guardado, e isso muitas pessoas vão ser perseguidas. Que a imortalidade da alma seja latente e patente em todos os lugares, porque isso é necessário, e que a Trindade seja o Deus verdadeiro. Então vão obrigar as pessoas a crerem nisso novamente, e farão uma cruzada para tal fato. Então, enquanto vai acontecer no mundo várias coisas, né? Muito sofrimento, catástrofes estão se aumentando, percebe-se isso em todos os lugares da terra. As doenças vão aumentar. Essas doenças que anteriormente se diz que já tinham acabado vão se retornar com força. E mais outras doenças perniciosas estarão aparecendo. Então, nesse contexto, vão se incrementar
que tem que se fazer, tomar uma atitude para nos livrar, para livrar as pessoas desses problemas contínuos que acontecerão, tanto em ordem governamental quanto em ordem de população. E isso vai haver um caos para que eles tomem o poder e inibam isso com força e com ferro. Então, eu disse que mostrará esse mistério, né? Esse mistério da mulher. A besta que existia e não existisse mais. A besta é esse corpo que está se avolumando e vai se aumentar. Todos vão crer que ele está certo, porque o bojo da mentira, né, são os 3 pontos da imortalidade, do domingo e da trindade, eles estão em todo, praticamente, cristianismo. Então, esse aí é o que vai unir todos os povos da Terra nessa grande religião, nesse ecumenismo. E aí vai acontecer essa derrocada e essa busca para cada vez mais buscar a morte e o sangue dos santos e dos testemunhos de Yeshua. Então, frisando bem isso, porque é nesse ponto que posteriormente vamos explicar, né, continuamente nos vídeos posteriores, sobre o restante dessa escatologia do capítulo 17, tanto quanto o Daniel, e também estamos vendo essa interligação de profecias, tanto do Velho Testamento, como Daniel e outros profetas, tanto quanto o Novo Testamento lá no capítulo 24 de Mateus, que é o Messias explicando, e também aqui no Apocalipse, nesse novo profeta, falando isso de maneira diferenciada, mas que interligam-se essas profecias. No mais, eu quero agradecer e continuar com vocês. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Deixe críticas, comentários e dúvidas aí embaixo. Até o próximo vídeo.